Recife, Pernambuco. Uma metrópole encravada na região mais pobre do Brasil. Uma linda cidade, invadida pela miséria que não é exclusiva de nenhum grande centro urbano de nosso país. Em Recife, como em todas as nossas metrópoles, a miséria empurra as crianças muito cedo para a desproteção das ruas. E quando essas pobres crianças são meninas, a violência torna-se exploração sexual. Eu fui a Recife conhecer o outro lado da violência que vem junto com a miséria. Uma casa que tenta resgatar nas meninas de rua a humanidade, a criancice, a esperança de uma vida digna. Veja a reportagem. Um país, um estado, uma cidade, uma rua, uma menina de rua, qualquer rua, de qualquer cidade, de qualquer estado, de um país chamado Esperança. Essa é uma das cenas da peça O Bolero de Raquel. No palco, as atrizes lutam em causa própria. O roteiro da peça foi escrito pelas meninas e conta como é ser uma menina, mulher, pobre, abandonada. Uma história que elas viveram na própria carne. De metrô, uma estação de qualquer coisa que leve a qualquer canto. Essas ex-meninas de rua nasceram no Recife, capital de Pernambuco. Elas conseguiram saltar do abandono para o palco graças à força delas mesmas e à Casa de Passagem, uma instituição criada para lhes dar. Adultos na miséria, crianças na miséria. A parte mais dura da pobreza do Recife sobra para essas crianças que vivem na rua abandonadas. E ainda mais duro que ser menino e estar na rua é ser menina de rua. Vocês viram Raquel? Raquel? Que Raquel? Ela trabalha aqui na rua. Ela me ensinou a pegar o trem. São todas meninas de rua. É preciso contar todo dia pra ver se não mataram alguma de noite. Desaparecem assim, ó, da noite pro dia. O que foi? Ela tá procurando Raquel. É Raquel do Bolero de Raquel. Bolero de quê, menina? E aqui tem bolero nenhum. Aqui tem muita bronca. Nas ruas do Recife já nasceram 3 gerações de meninas abandonadas. A atual, a terceira, está tendo uma oportunidade que as anteriores não tiveram. A de conhecer e frequentar esta casa, a Casa de Passagem. Um lugar onde ainda é possível um pouco de esperança e muita informação. A Casa de Passagem se aproximou dessa legião de meninas que a gente sempre evita, não vê o rosto e nem sabe o nome. E o teu nome? Como é o teu nome? Alexandra. O meu é Raquel. Não esquece. Pois é, menina de rua tem nome. Raquel. Fernanda, Lucilene. Com um velho boiadeiro, levanta boiada, eu vou tocar os tiros. Pela longa estrada eu sou. A advogada Ana Vasconcelos criou e dirige este abrigo. Há 6 anos ela meninas que cruzam a dolorida trajetória que leva garotas pobres para a rua. Por exemplo, quando você conversa com elas, nesse contato que você tem, normalmente o que elas querem? Elas querem ser mais alguma coisa do que, por exemplo, empregadas domésticas, não é? Elas sonham em estudar, elas sonham em ser psicólogas, elas sonham em ter uma certa autonomia, né? Em ter uma família, em ter um marido, aquela coisa toda que a mulher sonha. Mas, ao mesmo tempo, elas têm uma clareza muito grande de que a realidade delas só vai permitir para elas, na maioria das vezes, ou serem prostitutas ou serem domésticas. O mais impressionante no trabalho da Casa de Passagem é que aqui as pessoas param para ouvir as meninas e prestam atenção naquilo que elas têm a dizer. Calada por se sentir culpada. Calma, rastejada por ser chamada de animal. Passa o dia, grita e briga por alguém pensar que és mal educada. Finalmente, quem somos nós? Humano? Ou uma pequena semente que caiu de uma árvore que alguém esqueceu de conservar para poder nascer? Pessoas esquecidas pelo tempo que neste mundo ainda não renasceu? Animal selvagem que assusta toda a galáxia? Gostaria muito de saber quem somos nós, mas antes de tudo, quem sou eu?
Adriana é poeta. Quando ela vivia na rua, não sabia ler nem escrever. Por isso ela decorava seus próprios poemas. Quando foi que as pessoas começaram a perceber que você era uma mulherzinha? Aí, sempre quando eu fui crescendo, né, me desenvolvendo, fui assim, ficando mais inteligente, aí eles pensaram que só porque eu ficava ajudando, eles me ajudavam assim nas coisas, no outro ele queria tocar no meu corpo, eu não admitia. Aí eu fui pra casa, chegou uma amiga minha, disse a mim que tinha um coroa que queria me ajudar. É muito difícil, né, porque a gente sem ter nenhuma experiência, é uma criança, né? Fiquei muito transtornada, fiquei com muito medo, gritei, chorei. Foi assim, eu senti aquele corpo muito pesado em cima. Eu nunca me senti uma prostituta. Eu nunca me senti. Eu acho que a partir do momento... O quê? Pronto, eu acho assim, que a partir do momento, quando uma menina que não tem nenhuma experiência de vida sobre isso, que está ali deitada na cama com um homem porque está com fome, por estar necessitada de um pão para comer, então ela não é uma prostituta, ela está tentando sobreviver de todo jeito. Eu quero mesmo é ser artista. Minha avó tinha uma irmã que morava aqui no Recife. Ela falava muito do Teatro Marrocos. A Casa de Passagem quer registrar e fazer com que todo mundo escute as histórias dessas meninas. E preste atenção, é uma história que milhares de outras meninas continuam vivendo no Brasil. A peça funciona como um alto-falante para elas e também dá um dinheiro para as atrizes. Além disso, as meninas realizam o sonho de se sustentar fazendo arte. A protagonista da peça é Raquel, que emprestou o próprio nome para a personagem e para o título do espetáculo. Você está atriz agora, não é isso? Quase. Quase atriz. Você está atriz, você está no palco fazendo o papel que leva seu nome. Sim, eu tô no palco como amadora. É? Você sabia que você era atriz ou descobriu recente? Descobri recente. Depois da Casa de Passagem? É, depois da Casa de Passagem. Com quantos anos você está? 18. Você se sente discriminada de alguma forma ou não mais? Me sinto discriminada porque eu já fui menina de rua, aí o pessoal assim não quer saber que eu já fui de rua. Pra eles é a mesma coisa. Assim, eu tô fora da rua, mas pra ele é a mesma coisa de eu estar na rua. Raquel foi para a rua com 9 anos depois que seu pai e sua mãe morreram. Abandonada, ela viveu as drogas, os crimes, a morte de amigos, a perda de um filho. Hoje, felizmente, esse mundo faz parte do passado. Conversando com Raquel, que ela prefere não tocar nessa história dolorida. Uma defesa natural de alguém que já sofreu tanto e ainda tem força para mudar o próprio destino. Depois do intervalo, conheça melhor o dia a dia da Casa de Passagem e a história de Betânia, a ex-menina de rua que hoje cuida de outras meninas de rua. Assista agora a segunda parte da reportagem sobre o trabalho da Casa de Passagem do Recife. Veja como atenção, respeito e oportunidade podem transformar a vida de crianças que, de outra forma, teriam perdido qualquer esperança. Droga de fome, droga de país, droga de arte. Repressão e violência. Fome, droga de país, droga de arte. Preconceito e diferença. Droga de fome, droga de país, droga de arte. Esse clipe da Casa de Passagem foi veiculado nas emissoras da região do Recife. Teve tanto sucesso que quase virou o hino da cidade. A ideia é chamar a atenção para o problema das drogas, um projeto financiado pela Comunidade Europeia. Eu quero construir um país sem drogas. Ana, como é que foi que você começou a se interessar por esse trabalho e a pegar as meninas para depois levá-las como transporte de informação? Eu acho que eu sou pernambucana, eu passei muitos anos fora de Recife, morei muitos anos no Rio, né? E a gente vai ficando mais velha e começa a ter mais vontade de contribuir um pouco, né, com a sua cidade, com a sua realidade. Então eu fui deixando, através do meu cotidiano, do dia a dia, né, nas ruas, junto com elas, que elas me identificassem como uma pessoa que não podia fazer muito, mas que estava do lado delas. Conhecendo Ana Vasconcelos, sabia que o projeto da Casa de Passagem deu certo e se mantém até hoje porque ela segura essa barra com pulso forte e com muito amor. Acho que não é justo que nós, humanos, nem tenhamos consciência da nossa situação de miséria.
Quem quiser e for menina pode frequentar a Casa de Passagem. Aqui elas podem tomar banho, comer, ter aulas de educação sexual e escolher atividades que vão desde o artesanato até o trabalho com pesquisas e computadores. Entre uma atividade e outra, as meninas falam. Para isso, uma equipe de 25 psicólogas escuta as crianças e adolescentes em atividades em grupo ou em consultas individuais. Que chances têm essas meninas? Eu acredito que essas meninas têm chance na hora que elas admitam sair da rua. Elas desejam sair da rua e ir para outro ambiente. Um ambiente que substitua a família. Aí eu acredito que elas tenham chance. Depois que as meninas já conhecem as regras da casa, como não consumir drogas aqui dentro, envolver com os homens que trabalham aqui, elas podem ficar o dia todo. Algumas se tornam funcionárias fixas, como Cessa. Você nasceu na rua? Não. Deu algum problema que eu não tinha casa, então eu fui pra rua. Com 5 anos. Você me parece uma pessoa muito doce. Você manteve uma doçura apesar de tudo. Você chegou a se drogar, a assaltar, isso tudo que acaba acontecendo na rua ou não? Eu fui crescendo ali, pedindo pela rua. Na chegava meu dia, eu tinha que arrumar o comer para comer. Então, com 8 anos, eu me ajuntei com os maloqueiros e fui me drogar. Fui cheirar cola. E minha mãe lá sofrendo. Então, eu digo, o que é que eu estou fazendo? Cheirando cola? Porque sempre eu dava o comer da minha mãe e depois eu virei a cabeça e fui cheirar cola. Aí você foi parar na Casa de Passagem? Fui, a Ana passava por lá e via o meu sofrimento e vou para a Casa de Passagem. Sempre gostei de cozinhar, eu ajudei quando era pequena nas cozinhas, então eu gostei de cozinhar. Então eu ficava muito na cozinha, fazendo o café da manhã das meninas, fazendo o almoço. O que aconteceu com a sua mãe? A minha mãe fica em casa com meus meninos. Na sua casa? Quer dizer que você ainda teve o gosto de tirar sua mãe da rua, é isso? Eu tive o gosto de tirar minha mãe da rua. E que gosto é esse? É, muito aliviado. Quase metade da população de Recife não sabe ler e escrever. A cidade é a capital brasileira do desemprego. Segundo números da própria Casa de Passagem, Recife tem um outro triste recorde. O dado mais alarmante nessa explosão de miséria é que Recife foi considerada campeã no extermínio de crianças. Eu acho que o grande papel da Casa de Passagem é a denúncia, não é? E a denúncia é uma sociedade indiferente, não é? Sem solidariedade. Eu acho que não vai adiantar entrar na era moderna sem que seja revista a questão da fome e da cidadania. Então, é um trabalho difícil porque a gente está cercado por uma sociedade em crise, não é? Que já excluiu boa parte da sua população. Eu acho que a boa intenção dos políticos não tem nada a ver com a realidade que a gente enfrenta no dia a dia. A gente que trabalha no dia a dia, que percebe o dia a dia as dificuldades, a gente às vezes acha essas leis até esotéricas, entendeu? Para nós. Então eu tenho medo. A batalha da Casa de Passagem pela vida das meninas de rua não tem apoio unânime numa cidade que mata tantas crianças. Bom, você está me dizendo que oficialmente, então, a Casa de Passagem não conta com muita coisa. A Casa esse ano de 94, Maria Gabriela, para ser bem exata, o que nós contamos com os governos, né, seja municipal, estadual e federal, foram apenas 15 mil reais. E dá para fazer o quê? 15 mil reais dá pra gente sobreviver 2 meses alimentando as meninas. Eu sinto que elas estão marcadas para morrer. E uma coisa que eu costumo dizer é que nós todas aqui na Casa de Passagem, técnicas e meninas, nós temos que contar a história das meninas. Elas vão morrer, mas elas têm que ter essa história como testemunho. Ana Vasconcelos me contou que conheceu essa menina na rua com um caco de vidro na mão, assaltando para sobreviver. Betânia tem uma filha e trabalha hoje como educadora de rua, ou seja, ela leva informações, ensina e acolhe meninas que passam por tudo aquilo que ela já passou um dia. Você frequenta a Casa de Passagem há quanto tempo? Faz 5 anos. 5 anos, desde que abriu? Desde que abriu. Aí você aprendeu as coisas de alguém, de um educador, foi isso? Eu acho que eu me espelhei um pouquinho em Ana, né? Como ela tratava, como ela me tratava, como eu vivia na rua, né?
E aí é como eu tento passar para as meninas hoje. Você tem filhos? Uma filha de 4 anos. Que nasceu nesse período seu? É, quando eu fui para a casa de passagem, meu primeiro dia na casa de passagem, né? E aí eu pensava que estava doente, porque eu vomitava muito, tinha muita agonia, tontura, desmaiava muito. E aí quando me levaram para o médico, né, aí descobriram que eu estava grávida. Você acha que a sua filha, de repente, pode passar pela mesma situação que você e sua mãe passaram ou não mais? Não. Não? Não. E por que não? Sei lá, porque eu acho que eu passei por tudo isso, né? Talvez porque minha mãe não tivesse preparada para ter filho, né? Até porque ela não teve educação. Então ela não podia de jeito nenhum me dar educação, né? E hoje em dia eu olho assim para trás, às vezes eu sinto um pouco de raiva dela, mas eu sei que eu estou sendo injusta. Porque eu não posso cobrar uma coisa de uma pessoa se aquela pessoa não tem para me dar. Você saiu de um universo e está entrando em outro. O que você está tirando de bom desse que você está deixando? O que você está percebendo de bom nesse que você está entrando? Eu fui capaz, né, de sair das drogas, né, do vício. Fui capaz, assim, fui capaz de reviver de novo, né? Então eu sou capaz de qualquer coisa. E nesse mundo que eu tô agora, eu acho que existem muitas coisas boas, né? Uma das coisas boas que, sei lá, que acontece, que na minha vida há 5 anos atrás, foi a casa de passagem, né? E especialmente Ana, né? E muitas pessoas que existem, que eu olhava assim para o mundo e achava que tudo não prestava. Tá? Que as pessoas só existiam para explorar mesmo, né? As meninas que viviam na rua, né? E que hoje eu olho para trás e eu sei que existe muita gente sacana, mas que existe muita gente séria também. Como você. Isso. Voltei pesada de Recife, no coração e na cabeça as histórias de Raquel, Betânia, Cessa, Adriana. Chamá-las de ex-prostitutas é simplificar o problema. Elas são sobreviventes. Sobreviventes da fome, da falta de teto, do desamparo mais absoluto. Trabalhos como o da casa de passagem representam uma esperança, mas o mais urgente, o mais importante é impedir que qualquer criança, em qualquer parte do mundo, tenha uma biografia como a dessas meninas que eu conheci e aprendi a admirar. Depois do intervalo, as atrações do domingo 10 da semana que vem. Já, já. O Domingo 10 fica por aqui, mas tem mais na semana que vem. O repórter Anúncio foi ao sertão nordestino e mostra os dois lados de uma história violenta. A briga entre a família Gonçalves e a família Bem-vindo, que começou há 8 anos e já matou 42 pessoas. Veja também como anda a autoestima dos cariocas depois que as Forças Armadas entraram no Rio de Janeiro para participar do combate à violência. Será que o Rio, para os cariocas, ainda é a cidade maravilhosa? E não perca na reportagem da rede norte-americana ABC, uma das mais estranhas histórias de amor deste século. Um francês teve um caso de quase 20 anos com uma chinesa, que era um ator chinês. Bernard Boursicot, o francês enganado, jura que nunca percebeu. Xi Peipo, o ator chinês, diz que nunca enganou Bernard. O caso dos dois tornou-se público e transformou-se no roteiro do filme M. Butterfly, porque o governo francês os acusou de espionagem. Entenda melhor essa história intrincada na semana que vem, aqui no Domingo 10. Até lá.